Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, 27 de julho de 2016. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Minha gente, ela recebeu uma cantada, foi espancada, não resistiu e morreu. Mas que situação é essa? Nós vamos conversar sobre esse assunto aqui. As mulheres sofrem muitas cantadas e alguns homens acabam reagindo de forma extremamente violenta. Nós vamos conhecer esse caso hoje aqui, com certeza deve ter acompanhado isso aí pela mídia. Nós vamos estar com os nossos debatedores trazendo uma palavra bíblica sobre esse assunto, sobre essa postura que muitas pessoas têm, homens e mulheres, que as mulheres agora estão atacando, hein? Não só os homens não, hein? Nós vamos estar tratando sobre esse assunto aqui no nosso Debate 93 de hoje. Eles tiveram uma oportunidade de mudar porque alguém acreditou neles. É uma história incrível, linda história que você vai acompanhar no nosso Debate 93 de hoje aqui. Nós vamos tratar sobre esse assunto aqui com os nossos companheiros debatedores e com certeza com a sua opinião, ouvinte amado. Outro ouvinte aqui, ó. Um amor terreno pode nos afastar do amor de Deus? Amo desesperadamente um rapaz e depois do término do nosso namoro, me sujeitei a estar com ele enquanto ele está com outra. Hoje eu me arrependo, mas não consigo sair disso. O fato de não conseguir sair disso é sinal de que não amo a Deus de verdade? Como ficar livre daquilo que nos afasta de Deus? Qual o segredo para uma vida de renúncia ao pecado e à nossa própria carne? Quero a sua opinião e a sua participação no Debate 93 que começa agora. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Pastor José Magalhães Furtado é o pastor da Igreja Metodista de Coelho da Rocha. Pastor querido, muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso debate no 93 de hoje. É um privilégio ter o irmão aqui conosco no nosso estúdio, participando conosco e trazendo aqui a sua opinião sobre esse assunto. É uma menina, né, pastor? Amor terreno, como ela descreve o que ela sente e entendendo que isso de alguma forma afastou do amor de Deus. Daí pergunta, um amor terreno pode nos afastar do amor de Deus, pastor? Bom dia, J.R., Marcela, colegas da mesa e ouvintes desse programa fantástico. A resposta é sim e não, né? A resposta minha seria sim e não. Se ela estiver no nível espiritual de Paulo e os crentes do primeiro século, ele pode declarar em seu nome, em nome da comunidade, nem coisa do presente, nem do futuro, nem altura, nem profundidade, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso também vale para hoje, não só para o primeiro século. Então a menina tem que chegar à conclusão se ela segue a Cristo ou segue a si mesmo. Se ela segue os valores do reino ou segue as suas ambições, né? Se ela quer agradar a si mesma, ao seu ego, ao seu namorado, a sua patota, ou ela quer agradar a Deus, isso é uma opção. Patota, o que é isso aí, pastor? Patota. É porque eu sou antigo, patota, é um grupo de pessoas mais próximo, o seu grupo, né? Por aí. Então quando é um grupo pequeno é uma patotinha. Tinha um grupo de crianças que tinha esse nome, né? Lael, você cantou, Lael, nesse lembra, né? Lembra. Reverendo Lael de Alcântara, da Igreja Presbiteriana de Pendotiba. Bom dia, bem-vindo, meu irmão. Bom dia, J.R., bom dia, amados ouvintes, é um prazer tê-los na nossa companhia e esperamos que esse momento possa trazer edificação
e respostas ao seu questionamento, uma vez que nós estamos aqui para ajudá-lo na sua própria caminhada. Não temos, assim, uma resposta definitiva, mas esperamos que, através das colocações que aqui forem feitas, você encontre um caminho para poder trilhar. Essa nossa ouvinte, quando conta que ela amava, a expressão é essa, né? Amei desesperadamente. O que seria isso, reverendo Lael? Olha, JR, amar desesperadamente é amar com paixão. Eu entendo que é o mesmo significado quando a pessoa ela se apaixona de uma maneira assim muito fervorosa e de uma maneira que não faz mais enxergar, não faz mais ouvir, deixa de ser prudente para seguir os seus próprios sentimentos. Isso mora um perigo muito grande quando as pessoas, né, deixam que o amor possa ir além da própria razão. Precisamos amar, mas precisamos também utilizar a própria razão, porque senão esse amor pode se tornar nocivo. No caso aqui da ouvinte, nós estamos vendo que ela está numa situação muito difícil por este amor desesperado, por esta paixão que domina a sua própria razão, domina os seus sentimentos, e uma pessoa apaixonada dificilmente ela dá voz à razão. Dificilmente ela ouve, mas nós esperamos que o Senhor Jesus, que tem solução para todos os problemas, possa abrir o entendimento, o coração dessa amada irmã, para que ela possa chegar novamente à razão. A Patotinha, grupo formado em São Paulo no final da década de 1970, portanto, muito antes do nascimento do reverendo Lael. O senhor desculpa, viu, reverendo Lael? O senhor está muito jovem para conhecer esse grupo aqui. Muito obrigado também pela presença, o pastor Robson Alencar, da Assembleia de Deus em Cordovil. Pastor, a gente em geral diz que o amor ele produz esperança, né? Mas um amor desesperado é um amor que acaba com toda a esperança. É a última coisa, quer dizer, como se ela agora, e ela é a descrição que ela faz, ela concordou, o namoro acabou, e ela concordou em ficar com outro cara enquanto ele estivesse com uma outra pessoa. Bom dia, JR. Bom dia aos ouvintes, aos debatedores. Deus abençoe essa rádio. As pessoas normalmente, JR, tomam decisões da vida fora da razão, né? Só pela emoção, pelos sentimentos carnais. O próprio Paulo diz que aquele que semeia na carne vai colher na carne, né? São várias extensões que dá para aplicar o texto de Paulo sobre o assunto. O amor acima de Deus é prejudicial a qualquer ser humano. A Bíblia diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, em primeiro lugar. No sentido do que disse a primeira fala do nosso reverendo aqui, Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 38, diz que o amor de Deus, nada pode nos separar do amor de Deus. Mas nós, com as nossas decisões, podemos separar o nosso amor de Deus. Muito obrigado também a presença do pastor Josué Valandro Júnior, da Igreja Batista Central da Barra, ou Batista Atitude. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso debate 93 de hoje. O que pensa o senhor, pastor, sobre esse assunto? JR, a gente tem que ler a palavra de Deus sobre duas perspectivas. Uma é a perspectiva de Deus para o homem, outra é a perspectiva do homem para com Deus. Da perspectiva de Deus para com o homem, nada nos separará do amor de Cristo. Nem o meu pecado, nem a minha maldade faz com que Deus deixe de me amar. Ele insiste em me amar. Ele passa por cima de tudo o que for necessário para provar o amor dele na minha vida. Agora, eu posso ter uma atitude completamente equivocada de colocar no centro da minha vida, e aí eu estou falando de idolatria, uma outra coisa. Essa moça começou a idolatrar esse desejo. Ela começou a idolatrar essa pessoa. E quando ela diz que depois que ela terminou o namoro, se sujeitou a estar com ele enquanto ele estava com outra pessoa, eu não tenho dificuldade nenhuma de entender que ela não está falando de ficar com ele assim, de dar um beijinho, dar um abraço. Eu estou falando de envolvimento carnal, de sexo. Eu estou falando de motel, estou falando de uma entrega total ao pecado, porque quando uma pessoa tem um relacionamento irresponsável, normalmente ela tem a seguinte postura: deixa eu aproveitar o máximo que eu posso esse momento, porque eu não sei quando teremos de novo. Esse momento pode ser o último.
não há compromisso. Então vamos sugar tudo que esse momento pode nos oferecer. Aí entra imoralidades, aí entram atrocidades sexuais, porque o freio se perde. Então, essa moça, ela tem que entender que o amor de Deus por ela é irretocável. Se ela hoje decidir se voltar para Deus, Deus tira esse sentimento maldito do coração dela, resgata a autoestima dela e leva para uma nova vida. Mas ela sim, qual é a realidade dela com Deus? O que ela quer com Deus? Como ela vê o seu Deus? Será que o seu Deus é tão supridor, mas mesmo assim só tem esse Zé Ruela, esse mané, esse traidor para ficar com ela? Porque ele está traindo. Está com duas mulheres. Está indo as duas. Está indo as duas. Olha, aqui uma ouvinte dizendo: JR, eu vivo uma vida assim, eu sou louca por meu namorado e ele falou que tem outra. Falei que não importava. Amo da mesma forma. Fui no casamento dele. Olha que fundo do poço, hein? Fui no casamento dele, não consigo sair e nem deixá-lo. É uma doença, gente. É uma doença. JR, veja que declarações não devem ser únicas, né? Quando eu li esse tema, a primeira coisa que eu fiz foi orar por essa pessoa. Ela é carente de oração, né? Os seus olhos não conseguem ver mais a realidade. Segundo, ela se deixa ser usada e ser colocada num patamar de racionalidade, como se um animal, né, que pode ter um cachorro, que pode ter 2 fêmeas, 3 fêmeas, nós estamos num outro nível civilizatório, né? E a pessoa admite, né, descer a níveis profundos de pecado e de antivida, né, por causa de uma pessoa que certamente não vai lhe dar valor. É triste, JR, observar o que o pecado é capaz de fazer na vida da pessoa, a ponto de deixar os seus valores, os seus princípios, a ponto de chegar a um nível tão baixo, e um nível que não traz felicidade, não traz alegria. É impossível que um tipo de relacionamento possa trazer assim alguma satisfação, algum prazer de fato. Pecado não traz alegria, pelo contrário, traz a própria ruína da pessoa. Aqui outro ouvinte, o pastor Robson, dizendo o seguinte: olha, isso já aconteceu comigo, deixei de ser a namorada para ser amante, me sujeitei a isso. E eram tantas as humilhações que um belo dia me olhei no espelho e fiz uma análise. E a partir dali aprendi a me amar e me libertei desse mal. Termina dizendo: glória a Deus. Era bem isso que eu ia dizer. A pessoa, em primeiro lugar, que se encontra nessa situação da nossa querida ouvinte que mandou esses relatos, ela primeiro deve se amar, né? Amar a si mesmo, ter olhar para si, para dentro de si, se resolver primeiro. Isso são sentimentos de pessoas que não são resolvidas definitivamente, não tem uma definição da sua vida, um caminho para trilhar, um pensamento, né? As pessoas não têm objetivos. Pessoas normalmente que têm objetivos, que têm ideais, não vão deixar se levar e enganar por nada. Isso não precisa ser crente para ter essas definições da vida. Caráter, personalidade, autoestima. As pessoas precisam se amar. Agora, dentro da palavra de Deus, JR, esse tipo de pessoa precisa ser orientada, precisa ter alguém de perto, alguém próximo. Eu costumo dizer como pastor que não existe ovelha ruim, existe ovelha que não é bem cuidada. As ovelhas bem cuidadas, elas seguem o caminho e passam a observar bem o que é de bom para sua vida. Ouvinte contando aqui, gente, olha, eu acho que a menina que escreveu pode amar a Cristo sim, como ela disse, está difícil de sair dessa situação. Já vivi algo assim. Ela conta a história dela. Eu amava o meu marido, mas não queria largar o meu amante, porque já estava envolvida pelos dois, diz ela. Sentia falta de Deus, mas não ia para a igreja por vergonha. Graças a Deus eu confessei meu pecado, meu marido me perdoou e fui recebida novamente na igreja. É muito difícil, sim, mas temos que encontrar forças e entender que o único amor que nunca vai acabar é o amor de Deus por nós. Hoje eu estou grávida do meu marido. Estou muito feliz por ter aceitado o amor que Deus sempre teve por mim,
compartilha a nosso ouvinte. Uma história muito difícil, mas com um final, com esse recorte da história que nos enche de esperança, né? Traz esperança e a gente se alegra com isso, mas a gente precisa ler essa história como um grande risco que essa mulher correu de talvez nunca mais conseguir se ajustar, porque tinha um fator dela não conseguir se libertar, tinha um fator do marido dela não a perdoar, tinha uma série, ela podia ter um filho com o marido e amando um outro homem. Então, o que eu posso dizer nesse momento é que nós não sabemos quando a gente abre uma brecha na nossa área sentimental, quando a gente abre uma brecha no nosso caráter, até onde isso vai. Às vezes é um gracejo no ambiente de trabalho, às vezes é aquele elogio que se faz assim: ô fulano, você tá bonita. A gente não sabe onde pode parar isso, a gente não sabe que resposta que vai vir. Às vezes é um comentário que se faz com uma outra pessoa: pô, aquela mulher lá é bonita. E aí essa outra pessoa bota uma linha na fogueira, vai lá e fala: o fulano falou isso de você. E você já não sabe que resposta vai vir de lá para cá. Olha, eu já soube de histórias de pessoas que se encontraram num corredor da empresa, tarde da noite, assim, os dois fazendo um serão lá por causa de alguma necessidade da empresa, e estava ali, começaram a conversar, e de repente se beijaram, e de repente fizeram uma coisa que nunca imaginaram, nunca planejaram. Então vale a pena a gente fugir de qualquer oportunidade, fugir de qualquer área de sensualidade, fugir de qualquer conversa que está mexendo um pouco o nosso coração, desviando um pouco os nossos princípios. Nós não sabemos, quando damos uma voltinha na área do pecado, até onde vamos. Às vezes você nada um pouquinho para fora da praia e não sabe que ali na frente tem uma correnteza maior que você. O grande problema, eu escrevendo sobre ministérios agora, como evitar dificuldades no ministério, eu começo a dizer que ninguém é homem ou uma grande mulher para evitar o pecado. As pessoas precisam criar barreiras e dificuldades para que ele chegue até ele. Criar muralhas, criar fortalezas, né? Por exemplo, não dar seu telefone para qualquer pessoa, né? Evitar, como disse o nosso pastor, algumas conversas em setores de trabalho. Você está lá para fazer outra coisa, não é para se relacionar intimamente com ninguém. Vida pessoal, principalmente de pessoas casadas, devem ser reservadas entre a família, somente entre a família. Isso é criar barreiras e dificuldades para o pecado. Eu estou impressionado com o número de pessoas que tem encaminhado para a gente aqui pelo WhatsApp, dizendo: ó, essa história é a minha. Eu já passei exatamente isso aí. Você observa que existe um grande número de pessoas que viveu isso e outros que vivem isso porque outros estão vivendo. Pensa bem nisso, porque a dificuldade que as pessoas sentem hoje, as batalhas, as lutas, ou pelo menos aparentemente estão bem, pode não revelar o submundo de tristeza, de vazio, de angústia e agonia que estão vivendo secretamente. Então é uma questão que aparentemente ela é glamurosa, aparentemente ela é boa. Tá com um ali, tá com um ali, tá fazendo aparentemente, mas a gente sabe que o fundo disso, que tá por baixo disso, é uma sujeira e vai produzir na pessoa tristeza profunda. Eu tenho ouvido aqui muita gente dizendo: fizeram o grupo do WhatsApp da turma lá da escola, fizeram o grupo do WhatsApp dos amigos de 1523, e aí nesse negócio aí começa a reencontrar. Defunto que já estava sepultado há muito tempo ressuscita. Fantasma começa a aparecer. Você não mudou nada. Aí não sabe se é elogio ou se é crítica. Em alguns casos é elogio, em outros casos é crítica. Mas você fica na dúvida. É um elogio, mas que claro que é elogio. E aí a conversa vai. Então todo esse processo do passo a passo pode começar nas redes sociais. O ponto é que pode começar, pode. O ponto é, qual é a postura que uma pessoa que não quer se envolver com coisas assim deve adotar? Eu peço a vocês, um de cada vez, dá um toquezinho, nós vamos juntando aqui. Eu entendo que, pelo fato das Escrituras Sagradas nos ensinar que desesperadamente corrupto é o coração, todos nós estamos sujeitos
a entrar nessa linha da própria degradação da vida. Eu concordo plenamente com o pastor Josué quando ele coloca aqui que muitas coisas despertam os nossos sentimentos. Nós deveríamos ser mais prudentes em relação às nossas palavras, em relação às nossas atitudes, para não despertar no outro paixões pelas quais venham criar ilusões e cujas ilusões possam levar a esse distanciamento de Deus e fazer com que a pessoa enverede por esse caminho aí que entendo ser desastroso por ser pura ilusão. Eu gostaria de descer um degrau para dizer de uma preocupação que eu tenho, certamente os ministros, pastores e líderes têm também, de que pode ficar pior, né? A referência que eu trago é da questão da referência. Por exemplo, a referência que uma menina traz dentro de si, referência masculina, deveria ser do pai. E ela constrói essa imagem aí pelos 11, 12, 13 anos. Se ela tem um pai correto, se ela tem um pai que trata bem a esposa, se ela tem um lar que é muito bem ordenado, pode aparecer o Brad Pitt, seja lá o que for. O referencial masculino que ela tem está consolidado. Está consolidado. Da mesma maneira, a referência feminina que o homem tem, né, é construída a partir da mãe. Agora, onde estão os pais? Os pais não estão querendo fazer uma boa parcela, não está nem aí para a família, não está nem aí para a criança, não está. Então nós podemos ter uma geração que não tem referência. Aí isso vai acontecer toda hora, como os colegas colocaram aqui. Alguém acende uma fogueirinha, ele não pode apagar. Isso é um absurdo. Eu acho, JR, que a gente vai voltar num princípio básico da Bíblia, que hoje é negligenciado e infelizmente é ignorado, inclusive nas pregações, que é a questão do sexo fora do casamento. Isso aqui é um laço de alma. Essa menina não ia ficar tão desesperada assim se ele só tivesse olhado para ela e pego na mão dela, ou no máximo um beijo. Isso aqui é laço de alma, isso aqui é entrega, isso aqui é corpo entregue, é alma entregue. Isso aqui é muito sério. Agora, as pessoas estão dentro da igreja e estão praticando sexo. E elas assumem funções no Ministério de Jovens, na equipe de louvor e tudo. Às vezes, a igreja não sabe. E às vezes, poderia saber, faz vista grossa. Mas é filho de não sei quem, é uma pessoa assim, é um líder de louvor, não tem, ninguém veio falar comigo, então vou fingir que não vi. Nós temos que ser um pouco mais claros sobre isso. Eu fui criado em Marechal Hermes, meu pai era pastor da primeira igreja batista de Marechal Hermes, um beijo, pai. Aproveitar aqui, né? Então, eu estava lá e meu pai falava sobre isso, a gente ouvia, os estudos que eram feitos para os adolescentes tratavam desse assunto, a gente pegava firme e não tinha a facilidade que tem hoje, não tinha pornografia de hoje, não tinha esse feminismo, porque antigamente o cara tinha que arquitetar um plano para levar a menina a um ato de sexo com ele. Hoje não, a menina que está arquitetando para levar o cara. Então, é complexo. Nós precisamos voltar ao fundamento da fé. O fundamento da fé cristã é o seguinte: a obediência a Deus. E se tem uma coisa que Deus foi muito claro quando teve aquela questão da circuncisão ou não, foi que vocês se abstenham da porneia. Foi taxativo. A porneia vai destruindo todos os outros vínculos que você tem com Deus, vai degradando todos os outros princípios que você tem na vida. Eu casei virgem aos 25 anos. Eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus por isso. E nesse texto de Atos ele fala e repete, para não ter dúvida. Fala e repete. É isso aí. Tem Perfeito. 2 menções específicas a esse assunto para que não haja, e é uma carta que é endereçada a todas as igrejas. Então veja que virou uma norma, um princípio normativo resultado daquele concílio de Jerusalém. O que a gente observa, e aqui ao final a pergunta é: qual o segredo para uma vida de renúncia ao pecado e à nossa própria carne? Alguns ouvintes estão lembrando aqui no WhatsApp de José. Vocês mencionaram aqui de alguma forma o fugir da aparência do mal. É curiosa essa expressão porque parece que não é mal, né? Parece mal, não, é que parece mal, né? A aparência do mal pode não ser mal,
mas pode ser visto como mal, interpretado como mal e pode se tornar mal. Então, fugir da aparência do mal não é uma das coisas mais simples, porque em geral nós nos consideramos fortes. Que é isso, rapaz? Vai acontecer comigo? É ruim de acontecer comigo. E aí, quando a pessoa acorda, já foi. Vale uma reflexão, vale um cuidado, vale um zelo. Vale para quem está num grupo, como o ouvinte dizendo aqui, recebi uma cutucada no Face de alguém. E eu não sei quem é que olha, cutucada. Quem é que recebeu cutucada, mas de alguma forma, se recebeu uma cutucada e ela é desaconselhável, bloqueia a pessoa, não é não, gente? Hein? Não chega lá, não é melhor resolver esse trem de uma vez? Fecha a porta de uma vez ou diz, olha, desculpa aí, mas eu não posso estar aqui em contato com alguém que age dessa forma, se é que é uma questão para ser avaliada. Também não pode dar uma exagerada, que tem gente que a pessoa pisca o olho e tá dizendo que tá apaixonada, a pessoa tá com cisco. Não pode? Pode. Hein, Léo? Não pode ter um cisco? Pode. A pessoa tem um cisco, piscou, mas porque tá com cisco. Você tá apaixonado. Não é isso? É igual uma pessoa que espirra, acho que tá querendo passar para ela pneumonia. São 11h29 aqui na 93 FM. Olha, todo dia nós estamos orando no final do programa, estamos entrando aqui no Facebook Live, então você pode acompanhar com a imagem aqui o nosso estúdio. Nós vamos orar hoje, daqui a pouquinho. No final, nós vamos orar pelos temas de hoje, vamos orar por este assunto, muita gente nessa luta, batalha, não precisa dar nome, se você não quiser, nós vamos orar, mas muita gente tem colocado o seu nome nessas orações e aí nós temos aproveitado ao máximo, pedindo a Deus que abençoe a todos aqueles que ali estão, também apresentando os seus nomes. Essas orações, esses vídeos, eles estão disponíveis no site da 93 FM, então você pode inclusive acessar para acompanhar orações dos outros dias e você com certeza vai ser abençoado. Nós vamos orar juntos, esse é o objetivo, né? Pelo tema do programa, pelo assunto que nós estamos discutindo agora e ao final por todos os temas anteriores, é uma oportunidade muito especial de nós estarmos juntos intercedendo, clamando e buscando a presença de Deus em oração. A morte de Michele Ferreira Ventura na sexta-feira, após meses internada por ter sido espancadas a pauladas ao reagir a uma cantada em Niterói, deixou familiares indignados. O caso foi registrado como feminicídio e traz duras palavras da magistrada Neares dos Santos Carvalho, para quem tal crime abominável se tornou uma prática comum nas grandes cidades. A juíza cita ainda a audácia e a frieza do acusado. Leonardo Bretas Vieira Mendes foi denunciado em abril, está preso e será julgado no final de agosto, já que o Tribunal de Justiça do Rio funcionará em regime de expediente diferenciado devido à Olimpíada. Michele estava internado em estado grave desde o dia 14 de março, quando deu entrada no hospital depois de ter sido golpeada na cabeça. A irmã da vítima disse que testemunhas contaram à polícia que Michele tirou satisfação com o suspeito por não suportar os assédios diários. Na sua opinião, o que leva um homem a cantar e assediar mulheres que em alguns casos ele nem conhece? Você conhece mulheres que reagem às cantadas que recebe? Você acha que os homens, mesmo que não conheçam as mulheres, devem se manifestar quando vem casos de assédio na rua? Quer dizer, o homem vai reagir ao outro que está assediando? O que você acha que deve ser feito para que mulheres sejam respeitadas pelos homens nas ruas? E quando a mulher que canta e assedia? Quero ouvir a opinião dos nossos ouvintes, devem ter muitas histórias aí, e também os nossos debatedores aqui no Debate 93 de hoje. Pastor Robson. As pessoas, uma mulher para não ser assediada, que me chama muita atenção, a primeira coisa como ela deve se tratar é com pudor, né? A pessoa tem que ter pudor. Pudor no se vestir, no falar, na forma de agir. Nunca uma mulher que tem posicionamento dificilmente será cantada. Se for, uma das coisas que eu falo lá em casa, né?
Irmã, eu tenho irmã, primas, estão muito junto comigo, as irmãs da nossa igreja. Eu sempre digo o seguinte: você foi cantada? Não tire a satisfação, porque você não é mais forte que homem. Não tire satisfação. Chame seu marido, chame polícia. Haja coerentemente. Isso evita muito problema. JR, de fato o pudor é muito, muito importante, mas hoje nem pudor está sendo respeitado. Há um desejo latente no coração de certos homens e também de certas mulheres, que é aguçado pela mídia, que favorece tanto essa situação pela qual deixa a vida, né, do cidadão ou da cidadã de uma maneira assim tão aflorada em relação ao sexo, que bastou passar na frente dele que o desejo já está lá para poder cantar, seja lá o homem, seja a mulher, e muitas gostam disso, outras rejeitam isso, mas é uma situação que eu entendo que somente com uma lei dura e sendo denunciado esses casos, né, poderá tentar amenizar, não digo que vai resolver, mas vai amenizar os problemas. Pastor Robson, o senhor está sendo interpretado aqui como machista. Aí pro senhor já responde logo, porque senão vai chover de gente dizendo que o senhor botou a culpa na vítima. A questão não é um machismo, né? Até homem tem que se portar com pudor, não é só mulheres. Como é um caso de uma mulher que foi cantada, então eu citei extremamente ela. Então, nosso ouvinte, ou o ouvinte que está dizendo que eu sou machista, não é isso não. Até homem tem que se tratar com pudor. Outro ouvinte dizendo: eu sempre recebi cantadas constrangedoras e estava vestida de maneira normal, a culpa não foi minha. É aquilo que o nosso pastor acabou de falar. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Um dos pontos colocados pelo nosso pastor é que hoje as pessoas não respeitam. Por quê? O diabo é muito sujo. O senhor viu o tanto de pornografia que tem na televisão hoje? Na internet? Você não passa numa banca antigamente, nos anos 80, ainda numa banca, se houvesse uma revista pornográfica, ela tinha uma tarja preta. Hoje não. Hoje é estampado no jornal O Dia, na primeira página, uma mulher. Você acha que isso vai acontecer o quê? Aquilo já vai desaflorando na mente inconscientemente da pessoa, o desaflorar da sexualidade. Então, ele não tá vendo aquela mulher, mas quando ele vê outra, ele vai cantar, assim como um homem. Ouvinte dizendo: o assédio hoje em dia é comum, infelizmente, reagir é perigoso, muito perigoso. A gente não sabe mais com quem está lidando. Você pode simplesmente ignorar e sofrer com ameaças mesmo assim. Essa é uma postura desrespeitosa de ambos os sexos, diz aqui uma de nossas ouvintes. É verdade. Hoje a gente vive uma situação em que mulher também fala coisa que não deve para um homem que passa, duas amigas mexem com um camarada, e infelizmente a gente está vivendo um tempo em que as pessoas perderam esses limites. Agora, eu não estou querendo defender o pastor aqui não, mas a gente precisa fazer uma leitura mais honesta das coisas. Existe o homem que vai cantar uma mulher vestida de freira, tudo bem, é um maluco, é um desesperado. Tem sim. Agora, que nós precisamos entender que vivemos numa cultura prostituizadora das mulheres, vivemos. Nós vivemos numa cultura para prostituir a mulher. Infelizmente, você pega uma música como a do funk, em que, não estou falando do estilo de música funk, eu estou falando daquilo que vem junto com o funk. Quando fala de funk hoje, fala da mocinha descer até o chão, rebolar, não sei o quê, e faz isso, e eu não posso nem citar aqui os termos que são usados. Você está com a tua mãe passando no lugar, tem uma música de funk às vezes tocando, você fica sem graça. Você, meu Deus, tomara que minha mãe não escute, porque você não consegue lidar com esse assunto perto da sua mãe, que você tem tanto respeito. Então, essa cultura que vai prostituindo as nossas mulheres, prostituindo as nossas meninas, fez com que a coisa também ficasse muito mais escancarada. Agora, é machista. Não é machista não. Tem cara, como eu estou dizendo aqui, ele vai dar em cima até de uma senhora, até de uma velhinha. Tem cara que é maluco. Mas eu estou dizendo que essa forma de vestir, esse tipo de dança, essas músicas que incitam o sexo. Olha, eu vi uma reportagem num canal de televisão que falava que tem acho que 14 bailes funk que são aprovados pela Prefeitura de São Paulo, mas funcionam, se não me engano, 200 ou 300. Ou seja,
tem 200 ou 300 que não são oficializados. E aí, uma menina de 13 anos, ela, naquela festa, naquele baile, ela ficou com uma pessoa, depois ela foi para um carro, eles param os carros do lado do baile, vão lá, fazem sexo no carro e voltam. É uma cultura já disso. Então ela foi lá e voltou. E no final do baile, ela estava indo para casa de um outro menino. Ela é uma menina, ela tem 13 anos. Agora, ela está vivendo uma cultura. Uma outra menina de 13 anos estava grávida, perguntaram para ela, você sabe quem é o pai? Ela disse assim, eu só sei que o tênis dele era amarelo. Porque é o corredor polonês e várias pessoas foram se aproveitando da menina e o menino que ficou mais tempo com ela, que ela viu, foi um tênis amarelo. Puxa vida, será que a gente está sendo machista? Não, nós precisamos parar com isso. Precisamos parar com isso. A polícia tem que intervir nisso, a sociedade tem que intervir nisso, os políticos têm que intervir nisso e também a igreja tem que intervir nisso. Eu acho, JR, que não só porque eu não falei ainda sobre esse assunto, eu volto à questão de padrão, a questão de definição, né? Quem é que os que impunham os padrões eram, em primeiro lugar, a família, segundo lugar, a escola, terceiro lugar, a religião. Hoje não, hoje a família não tem mais esse poder de fazer essa intervenção, de normatizar, de orientar. A escola, os alunos estão batendo no professor, na professora, então caminhar contra a maré, o professor não quer se expor e se espera da religião. Eu acho que a igreja ainda é o ente social e religioso que pode fazer a diferença. Eu acho que o que muda, e a gente está acostumado a ver, um sujeito grosseiro lá da periferia, lá do morro, espancou a mulher, não está mais assim não é? Há 2 semanas uma modelo famosa foi espancada pelo companheiro, pelo, entre aspas, marido, né? Uma atriz famosa também da mídia, da televisão, foi espancada também pelo marido. Então tá generalizando essa incapacidade de reconhecer o outro como um ser igual a mim. Não, a mulher inferior, o negro inferior, o estrangeiro inferior, e isso faz com que a pessoa sinta-se na responsabilidade de culpá-lo, de matar, de fazer isso, fazer aquilo. Então eu acho que a voz da igreja ainda é esperada para colocar essas coisas nos eixos. Participação dos nossos ouvintes aqui pelo nosso WhatsApp 96803-8319, 96803-8319 aqui na Rádio 93 FM. Um ouvinte dizendo: a fragilidade da mulher é o ponto que o homem usa para tamanha covardia. Outra ouvinte contando que já foi cantada ao lado do marido. Outras ouvintes dizendo que não importa a roupa que elas estejam, ainda assim sofrem alguns tipos de cantada, inclusive no ambiente da própria igreja, diz aqui o ouvinte. Vamos lembrar, tem joio no meio do trigo, minha gente. Não vai dizer que é a igreja, que é todo mundo da igreja, tem joio no meio do trigo. Mas que o negócio acontece, que a gente tem que avaliar para entender. Vocês disseram, por exemplo, aqui que a reação é uma coisa perigosa. Mas eu tenho a impressão que existem pessoas que devem sofrer isso tantas vezes, que chega uma hora, meu irmão, sabe, por mais calma que a pessoa seja, se ela aprende lá um jiu-jitsu, entendeu? Um barangandã desse aí encontra um camarada que ela acha que dá a conta, você não acha que a mulher tá doida para dar uns tapas no sujeito? Você não acha que acontece isso no metrô? Nós fizemos aqui um tema específico sobre metrô e trem e ônibus. O número de mulheres que são violentadas. Violência, metrô, trem, ônibus, enfim, transporte público, que de alguma forma existe uma possibilidade de ficar em pé, encosta aqui, encosta ali, e que as pessoas passam por esse tipo de coisa. Então as mulheres passam por isso? Passam. O homem também passa, menos, mas passa. De alguma forma esse outro virou nada, virou um objeto, virou um pacote de carne que tá ali, entendeu? E que não há o menor respeito, carinho, cuidado, etc. É isso que está acontecendo hoje. O caso dessa menina aqui especificamente é uma tragédia. Por quê? Porque ela fez, talvez reagindo, porque estava indignada, não aguentava mais, reagiu, o cara foi. Isso é tão doente dos dois lados, tanto do ponto de vista sexual quanto do ponto de vista da violência urbana. Se está provado que é ele, porque tem um ouvinte aqui dizendo que a história não é essa. Estou perguntando ao ouvinte aqui, que história é essa então? Que se provar que é isso, tem que ser paga essa conta. Se não for isso, tem que ser inocentado. Pastor Léo, o que o senhor estava querendo falar?
Eu estava lembrando aqui um caso que ocorreu aqui, se não me engano, em Caxias, e inclusive foi a filha do meu barbeiro, quando ela 13, 14 anos, foi estuprada pelo um sujeito lá da região, um jovem, e a garota não fez nada. A garota também não queria nada. Ele simplesmente estuprou e depois de ter estuprado essa menina, a matou. Então, na realidade, eu creio que a questão da própria sexualidade, da sensualidade, ela está, assim, muito aflorada e que faz nascer desejos, que faz nascer paixões e cujas paixões são incontroláveis. E aí se dá esse estado todo que nós estamos vivenciando. Mas quero lembrar aqui a palavra daquele político que disse que toda mulher devia ser estuprada. Acho que inclusive foi tratado num dos programas aqui, né? Toda mulher merecia ser estuprada pela maneira como ela se veste, como que ela se porta, né? Mas quem é que merece ser estuprado? Ninguém merece ser estuprado. Não podemos querer tirar o direito também, por outro lado, das mulheres, da maneira como elas gostam de se vestir. Se elas gostam de se vestir, se elas gostam de se insinuar, então eu vou deixar que essa insinuação me leve a correr atrás dela como um bicho que não tem sentimentos, simplesmente pelo um desejo sexual. É terrível isso, JR. Um ouvinte dizendo que ela luta jiu-jitsu, ela é faixa azul. É muito? Segunda faixa. Segunda faixa. Opa, então perigosa. Ela falou o seguinte, que se mexer, vai apanhar. Entendeu? Meu Deus. Não sei se deve, mas que ela tá anunciando aqui, né? Outro ouvinte aqui dizendo o seguinte: minha filha trabalha em uma academia, né? Ela saiu correndo para pegar o ônibus às 5 horas da manhã, madrugando a menina. Quando ela entrou no ônibus, ela deu bom dia. Entrou no ônibus, bom dia. O motorista, diz ela, já um senhor, se esticou para beijá-la. E a filha da nossa ouvinte ficou assustada. Ela passou, JR, na roleta e sentou lá no fundo do ônibus com medo. Só tinham mais 2 homens no ônibus. Entendi que ela teve um livramento, porque foi um tipo de assédio. A moça não pode ser mais educada? Pergunta a nossa ouvinte. Eu acho que a gente tem que ter muita prudência nisso. Infelizmente, um sorriso, um carinho já gera em algumas pessoas um pensamento de que está me dando mole, essa mulher é isso, essa mulher é fácil. Infelizmente, hoje não dá para ser mais como antigamente, de ir passando, dando bom dia para todo mundo na rua e tirando o chapéu, né? Vai tirando o chapéu, dando bom dia, bom dia, bom dia. Não dá para ser assim. E os homens também têm que tomar muito cuidado, porque, por exemplo, um homem que resolve ser muito carinhoso, muito educado, com uma mulher que está muito carente no trabalho, e ele fala: como é que você tá tudo bem? E pergunta o que ele não pergunta nem para a mulher dele às vezes. Então, e começa, e daqui a pouco ela se encanta com aquele cara tão gentil, o marido dela não é assim em casa, e isso entorna o caldo. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. O que o pastor está dizendo é que a nossa cultura hoje mudou. As pessoas mudaram as suas personalidades. Não é como nos anos 70, nos anos 60. Hoje, aquilo volta a repetir. A televisão expõe coisas que não podia expor antes. Hoje as pessoas têm acesso a coisas que não tinham antes. Então isso cria uma nova cultura na mente das pessoas. As pessoas agora desafloraram para algo que não era normal, né? Quando o pastor disse aqui sexo antes do casamento, isso não existia. Por quê? Porque o casamento não se dá no cartório, o casamento se dá na entrega, né? Quando se forma uma só carne. Então isso não acontecia antes e agora acontece com muita facilidade, parece que é normal. Dentro do colégio as pessoas excitam. Eu fui buscar meu filho no colégio, o meu do meio, o Mateus, tá lá um monte de garoto em volta do meu filho. Ah, é porque ele é bonitinho, o pastor não sei o que lá. Mas o Mateus não tá autorizado a namorar. O Mateus só tem 16 anos.
O Matheus não está autorizado a namorar. 16 anos aí eu sou, hein? Mas se eu não segurar, quero encorajar o senhor. Se eu não segurar o meu filho, se eu não segurar, elas não querem namorar, JR, essa é a verdade. O senhor descreveu, eu imaginei que tivesse 14 anos no colégio do meu filho que tem filho. E eu tenho pavor de... Mas olha, mas é uma coisa complicada. Olha, muito complicado, que eu vou falar assim, antigamente, a gente pegava o menino, né, filho, passa pra faculdade e tal, depois você vai namorar, né? A gente tava esse conceito com tanta tranquilidade. Recebemos também esse conceito. Hoje, os pais já ficam preocupados, porque ele tá com medo do seguinte, ele começa a não despertar para um lado e vem alguém empurrar ele pro outro. Isso aí. Então, não tô falando que é o caso do pastor, mas que mundo louco para criar filho hoje, quando a gente tem essa coisa da ideologia de gênero, essa coisa que o que vale é o prazer, o que vale é a experiência, que você tem que provar para ver se você é ou não é. Tá difícil. E a irresponsabilidade pelos atos, né? Eu fiz uma pesquisa aqui, pastores, há algum tempo, e perguntei para os meninos, né? Você, para casar, você gostaria, você preferia que a menina fosse filha de pais mais rigorosos ou pais mais liberais? Olha, a maioria esmagadora dizendo pais rigorosos. Para casar, para ficar, o liberal é melhor. Para casar, o rigoroso. Então não queremos anunciar para não criar mais ibope, mas existe um rapaz com 16 anos cujo pai é rigoroso, mas tem que ser para casar. Lá em Nessa casa, história isso não. Lá em casa até o iPhone dele é interligado no meu. Olha aí. Pai isso zeloso. Aí. Minha gente. Estamos precisando de mais pais assim. Muito bem, quero encorajar. Cuidador. Conquistou meu coração. 93 FM. Eles tiveram uma oportunidade de mudar porque alguém acreditou neles, minha gente. De uma farda azul marinho, cacetete e revólver na cintura, o guarda municipal de São Paulo, Marcos de Moraes, 51 anos, observa a multidão na Cracolândia durante a sua patrulha. À distância, ele analisa o comportamento dos usuários de drogas que frequentam o local. Moraes se aproxima de alguns e oferece apoio para aqueles que mais o comovem. Você aceita ajuda? Eu não estou brincando. Se você confiar em mim, eu posso te tirar das ruas. Em 8 anos na Guarda Civil Metropolitana, Moraes já encaminhou para abrigos, levou de volta para os braços da família e até para morar dentro da sua própria casa cerca de 50 usuários de crack e moradores de rua. Levo para casa mesmo. Sei que é um número pequeno, mas não me importo com quantidade, sim com a qualidade. Quando pego um caso, eu vou até o fim. Em seu depoimento à BBC Brasil, o guarda Marcos de Moraes disse que todo menino quer ser herói e que em suas brincadeiras de criança sempre queria ser um mocinho. A Bíblia diz que assim como o homem pensa em sua alma, assim ele é, Provérbios 23:7. Na sua opinião, uma atitude de compaixão e carinho começa com os nossos próprios pensamentos e visão de mundo? Esse guarda municipal venceu todos os possíveis medos e perigos e ajudou sem reservas. Você já quis ajudar alguém, mas não fez por medo? Você conhece pessoas que tiveram suas histórias de vida mudadas porque alguém acreditou nelas e ajudou? Ouvinte, conte aqui a sua história, traga aqui a sua opinião. Nós vamos começar ouvindo aqui os nossos debatedores sobre esse exemplo. É uma pessoa, é uma história, mas com tanta gente sendo transformada e hoje milhares de pessoas sendo encorajadas. Com tantas coisas ruins que nós somos capazes de ouvir, como é bom. E como é gratificante também ouvir coisas que são boas em relação a tantas coisas ruins, como a boa atitude deste guarda em acolher, em ter compaixão, em ter misericórdia, em acreditar que aqueles viciados em drogas, viciados ali no crack, são capazes de se tornar pessoas de bem. E eu creio que todos nós temos uma experiência para contar de pessoas que deixaram as drogas e se tornaram pessoas de bem. Mas eu gostaria somente aqui, JR, de frisar
o bom trabalho que a Cristolândia tem realizado com esses que estão aí vivendo à margem da sociedade, desprezados, e de pessoas que ali se tornaram bons cidadãos, boas cidadãs, e que estão hoje com a vida completamente transformada. Como é bom poder saber. Agora, a questão do medo, todos nós sentimos medo, mas se eu não tenho essa vocação, ou se eu tenho medo em querer ajudar, eu posso colaborar financeiramente, eu posso colaborar sendo voluntário para esses trabalhos e ajudar para que essas pessoas possam encontrar a dignidade que foi perdida. Acho que a ação... Desculpa. Pode falar, pastor. Acho que a igreja, não existe instituição ou organização civil que supere o trabalho que as igrejas fazem na área social. Né? Isso os governos têm deixado isso bem claro. Então, uma coisa também que eu quero destacar é que isso é da alma do brasileiro, ajudar, ser solidário, né? Dentro do alcance do seu braço. Eu só, por questão de responsabilidade, eu chamo a atenção que a gente deve ter cuidado, né? Levar para dentro da casa, então cada um que meça o que deve fazer para depois não se arrepender. Se um homem conseguiu tirar 50 pessoas da rua, eu fico aqui a pensar que cada líder de cada igreja que está ouvindo a gente agora, e são milhares e milhares de líderes que estão nos ouvindo, o que a sua igreja pode fazer? A igreja às vezes se sente pequenininha, se sente frágil, não temos dinheiro, não temos isso, não temos aquilo, e a gente se foca às vezes no que não temos. Um homem fez. Será que um grupo de 10 pessoas não pode? Um grupo de 15? Então fica um despertamento. Já imaginou se dessas 15 mil igrejas que nós temos aqui na cidade, 20 mil, não sei quantas igrejas são, 15 mil, 20 mil, se cada um tirasse uma pessoa, a gente tirava 20 mil pessoas da rua, a gente acabava com gente na rua, a gente acabava com as pessoas na rua. Então, que exemplo lindo. Eu não sei se ele é evangélico ou não, porque também tem gente que não é evangélico e faz coisa linda, tá? Eu não sei, o texto não diz que ele é evangélico, não. Por favor, gente, nós estamos acreditar no nosso potencial para ajudar pessoas. E tem instituições com uma experiência larga nisso. Foi citada aqui a Cristolândia, da Junta de Missões Nacionais, que tem feito um trabalho muito grande, a gente tem colaborado com eles. Às vezes você não consegue fazer diretamente, mas pode apoiar quem faz. E você é parte daquilo. Sim. O ser humano tem uma capacidade que Deus deu a ele, seja ele crente ou não, ok? Que é de multiplicar, ter a condição de produzir, ampliar, como quando Paulo escrevendo diz que Deus escondeu tesouros em vasos de barro, ali não está falando de cristão, ali não está falando, são homens, pessoas que nasceram com um dom, como se fosse um dom natural. Então todo homem bom deve multiplicar o que há de bom em si. Todo homem, todo ser que tem algo de bom de Deus deve multiplicar como esse guarda. Fica o exemplo, o encorajamento e sempre a oportunidade de fazer um pouco mais além do que a gente já faz. Olha para fora, olha para o lado, alguma coisa boa pode acontecer pela graça do Senhor. Conquistou meu coração. 93 FM. Você vai acompanhar agora uma entrevista desta semana da nossa campanha do Melhora Rio com o doutor Joés Estelio, conselheiro do CREMERGE, diretor do Hospital de Nova Iguaçu e angiologista. O nosso assunto dessa semana é saúde. A agonia de quem busca atendimento nos hospitais públicos do Rio. Só uma médica atendendo porque os outros médicos tudo foi embora, meteram o pé. O médico tá aí, mas não atende, só atende caso de morte. A gente tem que morrer para depois ele atender. E o desabafo de uma médica que chegou ao limite. Não posso fazer nada pelo excesso de pacientes doentes. E a secretaria, o governador não faz nada. A saúde está zerada. Os pacientes estão à míngua, estão morrendo. Como tirar a saúde da UTI e revigorar este setor que parece falido? Eu converso com o Dr. Joés Estelio, conselheiro do CREMERGE, Conselho Regional de Medicina, diretor do Hospital de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e angiologista. Doutor, o raio-x da saúde brasileira não vai nada bem, né? Deixa muito a desejar em alguns pontos. A população tem a sua necessidade de maior atenção na questão da atenção básica. Você acaba tendo como consequência lamentável
o paciente complicando por aquela doença que não foi tratada lá no início, e aí chegando e lotando os hospitais. Sem dúvida nenhuma, o modelo de gestão aplicado no Brasil hoje precisa ser revisto e rediscutido para priorizar dentro da nossa realidade. É possível corrigir esse atendimento precário nos hospitais, principalmente os públicos, e proporcionar um tratamento mais eficiente aos pacientes? Não pode ser imputado a um hospital a responsabilidade de fazer um pouquinho de cada especialidade. Acaba não conseguindo fazer com perfeição, de forma adequada, a assistência ou aquilo que a gente chama em gestão pública de linha de cuidado, né? Nós precisamos definir, precisamos colocar no mapa a distribuição por região para definir o que cada unidade precisa fazer, sempre focando no diagnóstico atual de superlotação dos hospitais. A gente fala de crise, de uma série de denúncias graves. Muitas vezes, as unidades de saúde parecem prestar um desserviço à população, mas, por outro lado, há o trabalho de organizações não governamentais, de voluntários, que realizam projetos nessa área com resultados surpreendentes. O senhor vê espaço para esse tipo de exemplo se multiplicar? Sem dúvida nenhuma, mas tem que falar de forma unida. Nós precisamos conversar lá na atenção básica, e aí entra esses grupos das organizações sociais, das ONGs, ajudando a fazer a divulgação da importância de tratar lá no início a reposição do cálcio, a prevenção. O governo precisa se posicionar nas metas prioritárias da saúde. Como numa doença que, quanto mais cedo tratada, maiores as chances de recuperação, a limitação do dinheiro, às vezes somada à má gestão pública, prejudica atendimentos, pesquisas e vai minando o esforço de salvar vidas. Doutor Joé, a participação do empresariado em um momento de crise é uma saída? Eu sou muito entusiasmado com a ajuda da iniciativa privada, dentro do setor público, mas nós precisamos que o governo também dê a contramão na questão tributária, né? Que tenha algum tipo de incentivo a ter esse tipo de estímulo, e com isso, com certeza, nós podemos alcançar resultados em curto espaço de tempo. A conta acaba também não fechando para o lado do governo. Quando a gente busca uma alimentação mais saudável, pratica exercícios regularmente, acaba dando um fôlego importante à saúde? Hoje em dia você chega para fazer uma alimentação, tem opções de alimentos, de combinações de alimentos que são mais saudáveis do que aqueles pratos previamente definidos, ricos em gordura, etc. Mas muitas das vezes a combinação da população, a escolha desses alimentos não é a mais favorável. A gente tem que procurar orientação nesse sentido para evitar que mais cedo ou mais tarde possa estar cultivando um prejuízo para a sua saúde. É possível, doutor Joé, esperar um futuro mais saudável para a saúde pública? Eu sou muito otimista nesse sentido, acredito muito dessa maneira, mas também acredito que a gente precisa construir de forma progressiva uma estrutura de saúde pautada em gestão. O gestor precisa mostrar para que ele quer o recurso, para que finalidade ele quer o recurso, como é que ele está aplicando aquele recurso, qual a destinação final daquele recurso. Isso tudo é fundamental, e a população e os órgãos de controle fiscalizarem a execução do recurso para que na ponta não falte a necessidade à população, porque senão ela acaba, infelizmente, pagando a conta, e uma conta pesada que muitas vezes tem um preço absurdo, que é o preço com a própria vida da pessoa. Doutor Joécia Estelo, quero agradecer a participação do senhor nessa última entrevista especial do projeto Melhora Rio. Eu que agradeço a oportunidade, me coloco à disposição sempre que for possível por parte de vocês, e parabenizar pela iniciativa do programa e pelo brilhante conteúdo. JR, nas últimas 4 semanas falamos aqui de educação, meio ambiente, segurança pública e hoje de saúde. O que esperamos é que cada uma dessas entrevistas tenha gerado uma reflexão nos nossos ouvintes. Ao governo sempre caberá a parte dele de responsabilidade. As cobranças para que os investimentos sejam feitos, não há dúvida, devem ser diárias, mas também cabe a nós, brasileiros, o dever de fazer a diferença. São muitos os projetos que esperam por voluntários e isso está ao nosso alcance. E se você tem uma boa ideia que pode fazer a diferença na comunidade onde vive, no seu bairro, no ambiente de trabalho, isso é Melhora Rio. Muito obrigado, Juliano Medeiros, nosso repórter, trazendo aqui mais uma etapa dessa nossa campanha Melhora Rio, hoje de maneira muito especial com o Dr. Joécia Estelo. Muito obrigado aqui pela audiência dos nossos ouvintes. Hoje o desafio do nosso Melhora Rio é que tal ouvir
o que os seus pais têm a dizer. Que tal ouvir o que os seus pais têm a dizer? Ouviu, Mateus? Que tal ouvir o que os seus, o que seus pais têm a dizer? Pastor Robson Alencar, um abraço, querido. Deus abençoe. Um abraço, JR, um abraço a todos os debatedores aqui, um abraço para minha esposa e o Matheus, tá me ouvindo? Grande Matheus. Matheus fica firme, essa hora vai chegar, meu amigo. Entendeu? Isso é cuidado do pai, isso é zelo. Sabe o que acontece? Você tá ficando mais caro, entendeu? E no mercado, quanto mais caro, melhor é. O baratinho vira R$1,99, vai vai ficar pendurado na frente assim, com o slogan "me leve pra casa", e ninguém quer. Então, Matheus, parabéns, é isso aí, meu irmão, valoriza. Ô, reverendo Lael de Alcântara, obrigado, irmão. Obrigado, JR, obrigado, ouvintes, pela participação. Queremos que você continue participando, enviando seus e-mails aqui para a rádio, porque através dos seus e-mails e daquilo que é aqui debatido, muitas pessoas são abençoadas. Deus abençoe ao nosso povo lá em Pendotiba, de todas aquelas comunidades ali de Pendotiba. Maravilha, pastor Josué Valandro Júnior, obrigado, meu querido, um forte abraço. Forte abraço, pastor JR, sempre prazer estar aqui com você. Estou aqui com o pastor Leandro, que tem mandar um abraço para ele, para toda a Igreja Batista Atitude, para minha esposa, para os meus filhos. Ontem eu fui assaltado, JR. É mesmo? Lá na Avenida das Américas. Tava no carro com um irmão, eles vieram com a arma, assim, 2 camaradas na moto, e bateram assim no vidro, com a arma, pô, vou matar. Aí levaram meu celular. Então muita gente tá tentando falar comigo, não tá conseguindo, mas também a hora devocional ninguém atrapalhou. Então foi benção. Mas eu quero pedir que a gente ore pela cidade. Esse tempo agora de muito turista aqui, parece que ativou um processo, eles estão, parece que, desesperados por levar dinheiro. É tempo de cuidado, gente, é tempo de cuidado. Graças a Deus que o senhor está bem, pastor, graças a Deus. O senhor vai orar conosco hoje, daqui a pouquinho, já aqui no nosso debate 93 de hoje, o pastor José Magalhães Furtado. Um grande abraço, querido, Deus abençoe. Eu que agradeço a oportunidade, aproveito para dizer que estou ali na Rio Douro 1520, na Metodista de Coelho da Rocha, e de 11 a 14 montamos um time nesse tempo de Olimpíada para competir nessa Olimpíada contra o pecado e pela vida. Você é meu convidado, 11 a 14 de agosto, Rio Douro 1520, Coelho da Rocha. Maravilha, nós vamos orar juntos nessa hora, agradecendo o seu carinho, a sua audiência, ouvinte amado com a gente aqui no nosso debate 93, aqui na 93 FM, sempre de segunda a sexta, de 11 ao meio-dia, tratando sobre vários assuntos. Um deles hoje, nós tratamos sobre uma pessoa que disse que, olha, meu amor por alguém foi tão grande que eu cheguei a me sujeitar a ser amante dele. Falamos sobre a paixão que cega, sobre os perigos do amor, chamado amor desesperado, e a verdade de que uma pessoa que ama Deus e que se ama não pode se sujeitar a isso. Vimos que muitas pessoas estavam presas e nós vamos orar pela liberdade dessas pessoas agora em nome de Jesus. Nós vamos orar por pessoas que têm vivido nas ruas sofrendo assédio, especialmente as mulheres, mas também os homens. Muita gente contando suas experiências e apontando detalhes de uma situação muito comum, corriqueira, e que muita gente não dá a menor atenção. Mulheres que correm risco de vida, como nós ouvimos hoje a história da Michele Ferreira, que veio a falecer depois que acabou espancada, segundo as informações que nós temos, exatamente porque reagiu a uma cantada. Nós vamos orar também, lembrando que um dos nossos temas de hoje foi uma pessoa só que conseguiu transformar, através do seu amor, a vida de outras pessoas viciadas em crack e moradores de rua. Isso aconteceu em São Paulo, mas pode acontecer em qualquer lugar. Quem sabe você tenha uma oportunidade de mudar a vida de alguém. Uma história que vai ser transformada através da sua vida. Jesus é especialista em mudar a vida das pessoas. Não há dificuldade alguma para tudo aquilo que ele faz. Lembre-se sempre disso. A sua vida pode ser transformada pelo poder de Deus. Quero agradecer a audiência e agradecer a você que nos acompanha agora no Facebook. Nós vamos orar juntos, clamando ao Senhor, como temos feito todos os dias, em nome de Jesus. E este momento de oração, depois você pode retomar, acompanhar, orar com a gente outra vez, compartilhar para que outras pessoas possam orar juntos, e nós vamos participar de uma movimentação em prol da mudança das pessoas, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, pastor. Santo Deus,
Diante dos desafios que estamos vivendo nesse tempo, muitas vezes nos sentimos impotentes, nos sentimos frágeis, porque a violência tem tomado conta da nossa cidade, os hospitais estão com dificuldades, o desemprego aumentou, a corrupção avançou. Ó Deus, mas eu quero pedir que sobre a igreja de Jesus não haja espírito de derrota, e muito menos que a gente baixe a guarda. Que nesse momento, ó Deus, o Teu Espírito Santo esteja revestindo, ó Deus, os líderes, as igrejas, que estejamos, ó Deus, imbuídos de realmente transformar a nossa cidade para Jesus. Nós podemos, Senhor, nós podemos, cada igreja fazendo no seu cantinho, na sua área, o que pode, e levando a bandeira da fé com toda a autoridade. Santo Deus, que esse programa de rádio, que a vida do pastor JR, que tudo que acontece aqui sirva a Deus para despertar na vida da igreja do Rio de Janeiro o objetivo lindo, sublime, de fazer com que realmente haja uma transformação social. Deus bendito, visita os hospitais, consola os enfermos, consola os aprisionados, abençoa, Deus, as famílias que estão tristes, gente pensando, Deus, em divórcio. Não, Senhor, que haja perdão, que o orgulho seja deixado de lado e que o Espírito Santo domine a nossa cidade. Que hoje comece um novo tempo e que a Olimpíada e tudo que vai trazer seja, ó Deus, positivo. Que não haja violência, que não haja terrorismo, que não haja um monte de coisas que estão dizendo por aí na nossa cidade. Blinda-nos, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.